Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos aqui na sua casa a te trazer coisas boas para si. Coisas boas, coisas boas. Hoje, conversa sobre o Islã, vamos falar o tratamento que os muçulmanos, para bem dizer, o Islã tem para com as viúvas. As viúvas, temos muitos problemas quando nossas irmãs ficam viúvas, outras são discriminadas, sofrem represálias da parte da sograria, até mesmo com seus próprios filhos. Há estes problemas aí. Então, esta história, esta conversa, essa situação está sendo cada vez mais alarmante, está sendo cada vez mais insuportável. Por causa disso, nós estamos a chamar aqui o nosso Maulana Osman e o nosso Dr. Ibrahim para nos falar das viúvas, porque eles vivem com a sociedade, sabem, vivem este problema, acreditam dia a dia no bairro, na cidade onde vivem, tem este problema. Fica atento, não saia daí, por favor, para poder estar em linha e dê mais likes, comenta, faça perguntas sobre a viúva, porque de certeza absoluta, você já teve viúva em casa lá, sua cunhada já foi, se sua cunhada não foi, sua tia já foi, se sua tia não foi, sua mãe já foi, se sua mãe não foi, sua avó já foi. Alguma da família tem que estar lá a passar esses momentos. Hoje escuta bem, aprenda, compreenda e tenta aplicar juridicamente, quer a lei mundana, quer a lei alcorânica. Sendo conversa sobre o Islã, começo mesmo com o anfitrião, que é o Maulana Osman. Maulana Osman, seja bem-vindo. Estamos a falar da viúva. Falar desta classe de pessoas é um pouco sensível, porque muitas nossas mães sofreram ou sofrem essa situação de viúva. O que o Islã tem a dizer sobre a viúva? Qual é o tratamento que o Islã deve ter para proporciona a uma viúva? Bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah khairan wa ahsan al-jazaa. Indo a questão aqui dada, o primeiro ponto temos que perceber que o Islã veio para combater a discriminação. Por que eu comecei com este ponto? Porque quando se trata de uma viúva é alguém na sociedade que passa quase a partir daquele momento até seus últimos dias sendo discriminado. Uma coisa que não acontece com o viúvo. As pessoas aqui viram o seu ponto fraco, a viúva. Não o viúvo. Quer dizer, as pessoas lançam mais pedra para a viúva que o viúvo. Em outras circunstâncias, outras religiões, não sei como eles podem definir ou como eles chamam aqui os direitos da viúva, mas o Islã defende que a viúva ela tem vários benefícios que ela tem, vários direitos que ela tem como viúva, que a vida dela não termina quando o marido morre. Não, a vida dela continua. Mas, continuando a vida dela para frente, o Islã delimitou aqui os passos subsequentes que ela possa tomar enquanto ela estiver neste período de espera. Chama-se de Idda. Idda é o período de espera, onde que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ, que Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquelas mulheres que perderam os seus maridos, arba'ata ashhurin wa ashra, que elas têm um período de espera num prazo de 4 meses e 10 dias. O período de espera delas tem que ser de 4 meses, 4 meses e 10 dias. E 10 dias. Isto, falamos assim por quê? Porque aqui tem uma questão que é puxada, que é o cumprimento do luto. Quanto é o tempo que o Islã determinou para cumprir-se um luto? E quem deve cumprir um luto? Isto nós primeiro temos que perceber aí, quando nós falamos questões da viúva. O Islã
diz que o luto máximo são 3 dias para todos os indivíduos. Agora, o luto da viúva é que excede os 3 dias. Isso quer dizer, a viúva, aquela que perdeu o marido, ela tem que permanecer de luto um período de 4 meses e 10 dias. Após isso, após o fim deste luto, ela passa a tomar a sua vida normalmente como um ser humano normal. Como um ser humano normal. Estamos a ver aqui no Islã que a prerrogativa de uma viúva são 4 meses e 10 dias. Qual é o tratamento de uma forma social? O tratamento de uma viúva no nosso tempo contemporâneo, né? No tempo atual, porque nós estamos a ver as viúvas agora, até chamam de viúvas modernas. Qual é o tratamento que a sociedade dá? Muito obrigado, Sr. Alec, por amar o abarcado. Só para concordar aqui com o Maulana e acrescentar, dizer que o termo viúva tem sido mal interpretado nos dias de hoje, porque nós temos nos deparado com uma situação em que temos assistido um isolamento massivo daquilo que é a viúva, mas é preciso saber que antes dela ser viúva, ela é mãe, ela foi esposa, ela é mulher. Portanto, a nossa Constituição já é bem clara de que todos, absolutamente todos os homens são iguais perante a lei, mas nós temos assistido na nossa sociedade a certas discriminações. Temos visto a viúva sendo isolada cada vez mais, a viúva perdendo direitos, a viúva sendo afastada daquilo que é o contexto familiar. Ou seja, a partir do momento em que a viúva perde o seu esposo, o seu marido, ela não deixa de ser mulher, ela não perde absolutamente nenhum direito. Mas o que temos assistido é tudo ao contrário. Ou seja, temos visto a parte que é da família do homem, a isolar a viúva daquilo que são os seus direitos legítimos abrangidos na lei. Em outras palavras, temos visto os tais cunhados a chantagearem a viúva. Até outros cunhados chegam a ponto de dizer, olha, se tu não me dá, se queres que salve a casa com coisa que tu tens que casar com um de nós. Exatamente. Em algumas tradições, por exemplo, nós temos assistido ali alguns ritos em que é aquela substituição automática, ou seja, na morte do cônjuge, ele já tem ali alguém disponível, né? Mas também temos assistido situações em que de um isolamento total dos seus direitos, ou seja, nós não temos olhado, a sociedade tem faltado nesta vertente de olhar para aquilo que é o direito dela como mulher, como uma cidadã. Portanto, estamos aqui a assumir que é preciso que o Estado tome em consideração, é preciso que o Estado tome responsabilidade, é preciso que o Estado atue mais nessas áreas, porque estando a isolar ela de uma forma consecutiva, nós corremos o risco de um dia ter, por exemplo, assistir casos de suicídios, porque a viúva, estando numa situação dessas, em que, por exemplo, perde a sua casa, em que perde, por exemplo, o direito de cuidar dos seus filhos, perde o direito dos bens adquiridos, ela vai entrar numa situação de constrangimento que pode levar a suicídio, por exemplo, pode levar a que ela cometa certos crimes ou que entre em certas situações, porque ela vem-se perdida, ela vem-se desprotegida pela própria sociedade e o Estado. Por motivo de um certo desespero, não é? Exatamente. Molano, estamos a falar aqui ela tem que esperar 4 meses e 10 dias. Se calhar, ela está grávida, esta viúva, e esta viúva grávida, a grávida é de 8 meses. O marido morre. Também vai esperar 4 meses, 10 dias. Se no momento em que o marido perdeu a vida, ela estava grávida, automaticamente ela passa a cumprir aqui o idda da gravidez, o período de espera da gravidez. Ela vai ter que esperar até o momento em que ela der à luz. A luz acaba sendo 1 mês, não é? Sim, 1 mês. Depois de dar-se à luz, o que pode vir a acontecer é que tem lá o Unifácil. ela vai esperar dar à luz, depois de dar à luz,
Ainda o Islã dá direito a ela aqueles 40 dias, depois pós-parto, período de hemorragias. Depois daqueles 40 dias, a família deve assumir a responsabilidade daquele bebê. Isto quer dizer que a família vai ter que fazer o seu máximo para custear as despesas daquele bebê. Mas a partir do momento em que ela dá à luz, então a idda dela termina. A ida dela termina. Sim, Significa já deu. toda mulher grávida Sim. e tornar-se viúva, ela não vai ser rigorosa ao estático, mas ela é dinâmica. É dinâmico. Que nós aqui primeiro temos que perceber o motivo real dela cumprir este idda. Porque este idda, ela não está a cumprir só porque o marido perdeu a vida. Ela cumpre este idda para ver os resultados que podem advir. Porque talvez ela possa estar grávida, em menos de uma semana o marido perdeu a vida, 3 dias depois ela sai, vai fazer a vida dela. Quem sabe se ela está grávida? E ela se mete com outro homem. E o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz: nenhum homem dentre vós deve regar a machamba do outro. Se esse outro já semeou lá, o que você vai fazer na machamba do outro? Não deve fazer nada. E agora, falando nisso, se ela perdeu a vida, aliás, o marido perdeu a vida, ela é uma viúva, segundo mês, terceiro mês, ela está a cumprir o IDA de 4 meses e 10 dias, estão faltar algum tempo para terminar, e aparece uma oportunidade de alguém que quer casar. No tempo do IDA, o que ela deve fazer? Isto acontece muito na nossa sociedade. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque a própria mulher que está a cumprir aquele idda, ela deve saber, enquanto ela estiver a cumprir o idda, há certas proibições nela. O Islã... Existem algumas proibições. Sim, Quais são? Existem algumas proibições. O Islã diz que, primeiro, ela não tem permissão de sair de casa sem justa causa. Isso quer dizer sem uma justa causa. Sem justa causa. Quer dizer, o Islã permitiu que ela saísse da casa, talvez sair comprar roupa, ou vai ao hospital, tem uma necessidade para preencher. Então, ela só deve sair de casa com permissão da família do marido. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, enquanto ela estiver a cumprir esses 4 meses e 10 dias, ela está extremamente proibida de usar joias, roupas chamativas, tudo aquilo que atrai a atenção do homem, ela é proibida. Enquanto ela estiver a cumprir esses 4 meses e 10 dias. Colocar mendi, pintar o lápis, isso tudo ela é proibida enquanto ela estiver dentro dos 4 meses e 10 dias. Pós-findo destes 4 meses, ela já tem o direito de vestir-se. E atenção, existe aqui, as pessoas usam como sentido de luto, ela tem que usar roupa preta, lenço preto, tudo para as pessoas saberem que ela está de luto. O Islã não vai de acordo com essa opinião. Ela tem que usar uma roupa que ela vai sentir-se confortável e tem que vestir uma roupa que ela vai se sentir alguém social, alguém que esteja a conviver na sociedade. Mas desde que ela, na consciência dela, ela saiba que eu estou a cumprir o meu idda. Estava a perguntar a questão que se aparecer alguém no meio quer casar com ele, então tudo que for feito dentro desses 4 meses e 10 dias é nulo. Não tem que haver acordos de casamento. Não pode haver. No período de 4 meses. Tem que esperar. Mesmo se existir alguém que quer fazer este pedido, que espere até ela terminar. E aqui o meu colega tocou aqui um ponto muito importante, que apesar de nós sermos africanos, mas nós temos que saber que todo indivíduo tem direito à liberdade, tem direito à expressão e tem direito à escolha. Nenhuma mulher está obrigada a casar-se com o irmão do falecido marido dela. Nenhuma mulher está obrigada. E depende dela. É a escolha dela.
Mas se os cunhados dizem não, você é nossa propriedade, nós pagamos o bolo e tudo mais, aquele morreu, mas tem outro aqui. Não, quem pagou o bolo não foram eles. Foram o homem que morreu. O homem que morreu pagou, morreu. Então, ele, a partir daquele momento, o homem Termina. que já terminou. O acordo diz assim: o acordo do casamento termina por duas circunstâncias. O acordo do casamento termina por duas circunstâncias. A primeira circunstância, o divórcio. Ok? A segunda circunstância, a morte. Termina ali. Já terminou o vínculo do casamento. Aí ela, quando o marido morre, depois de cumprir os 4 meses e 10 dias, ela tem a permissão e tem o direito de se casar com qualquer homem que ela gostar. Obrigando ela nesse sentido, acaba sendo um atropelo à lei islâmica. Não só a lei islâmica, é contra os direitos humanos. Contra direitos humanos. Sim. Doutor, qual é a visão que tem para uma viúva? Ela perde a vida, o marido perde a vida, depois os cunhados aparecem e dizem, vamos dividir os bens. Aqui é preciso olhar para o nosso Código Civil e nós vamos encontrar lá que a mulher encontra limitações a partir do momento em que olha-se, por exemplo, para aquilo que chamamos do direito sucessório. Ou seja, a própria lei já vem aqui colocar uma barreira na mulher quando ela, no direito judiciário, ela coloca o homem como cabeça da família. Portanto, ainda que a mulher e o homem tenham direitos iguais, ou seja, o direito sucessório vai assumir aqui um papel em que o homem é o cabeça da família, o homem é o chefe de casa. Então, nós vamos encontrar às vezes uma situação em que perde-se o ente querido e a mulher fica automaticamente inibida de exercer algumas funções. Logo na hora, vamos ver situações, por exemplo, em que ela tem que estar ali a cumprir o seu luto e vai se indicar alguém, seja da parte dos pais, ou seja, por exemplo, o filho mais velho, que é a pessoa que vai ser responsável por movimentar todos os valores inerentes, por exemplo, a custos do próprio funeral, custos, ou seja, naquilo que vamos olhar para dividir em termos familiares. Portanto, ela já é afastada automaticamente, porque o direito sucessório logo vem esclarecer que o homem é o chefe da família. Portanto, temos ali o homem, então, perdendo-se esse homem, tem que se assumir um outro homem, ou seja, a mulher é colocada do lado. Porque no direito sucessório nós vamos ver que, quer dizer, há limitações naquilo que a mulher, ele vai assumir que a mulher não pode ter direitos iguais. Portanto, ela defende um certo equilíbrio, não exatamente direitos iguais. Portanto, temos outros casos daqui que podemos tocar, que são os casamentos. É preciso olhar, por exemplo, em certas regiões e ver que, se neste sentido estamos a falar de casamentos, se são matrilineares ou patrilineares, que também vão exercer aqui uma função de destaque, porque estamos a assumir que, por exemplo, é da parte patrilinear. A partir do momento em que o homem perde a vida, a mulher já está automaticamente excluída de tudo aquilo que são as benesses conquistadas ao longo da vida do casal. Portanto, há casos em que nós vemos logo, nem passou, por exemplo, dois dias, uma semana, a mulher automaticamente já está a ser pressionada para abandonar a própria residência. Portanto, entramos em situações de choque em que deixamos a mulher de uma forma vulnerável. Deixamos a mulher de uma forma vulnerável. Agora, falando nisso, faz de conta não tem um filho grande ali. Não tem filho grande. Ela tem umas 2 meninas. Se o cunhado chega lá, estas crianças podem sair. Aliás, vamos arranjar maneiras para tentar roubar, aliás, não sei se é roubar ou levar dinheiro daquele senhor, casas dele. Quem tem que gerir somos nós. E nós precisamos da casa. Será que estaremos a agir bem para esta nossa cunhada, que é viúva do nosso irmão? Exatamente. É ali onde eu chamo a responsabilidade do Estado, porque o Estado tem que estar ali. Nós temos, por exemplo, órgãos comunitários que devem ser estes responsáveis por gerir estes conflitos. Porque responsáveis reguladores. Exatamente, porque a partir do momento em que entramos nessa situação, nós já estamos perante um conflito. É um conflito familiar em que é chamada a responsabilidade do Estado, porque o Estado tem que estar ali para mostrar, para esclarecer as leis. Porque não é só o suficiente
por exemplo, nós podemos até, como família do pai, levar os miúdos, levar os pequenos, mas é preciso também procurar saber onde é que fica aquela mulher. Porque a partir do momento em que há um casamento, a partir do momento em que há uma união de fato, por exemplo, ali nós já estamos a viver uma vida de hoje em que nós, como casal, já temos ali estabelecida algumas regras, em que essas regras, em algum momento, não vão ser inquebráveis pela morte de um ou de outro. É claro que a partir do momento em que alguém ou um de nós vai morrer, neste caso, o outro tem que tomar a sua vida normalmente, mas temos situações em que os bens foram conquistados com muito sacrifício, com o empenho dos dois. Portanto, é aqui onde é chamado o Estado, na sua responsabilidade civil, para gerir este conflito, para fazer com que a viúva não seja marginalizada na sociedade. Mulana, o que temos a dizer com isso quando estamos a falar da viúva e depois aparecem os irmãos, os cunhados, como queremos dizer, já querem assambarcar tudo o que está ali, porque essa viúva não tem força para poder falar, naquela altura está numa angústia, perdeu o marido. Qual é o procedimento, o que o Islã diz? É assim, quando falamos da viúva, aqui acontece vários atropelos. Vários atropelos, não porque nós não temos conhecimento do tal, mas assim também querendo rebaixar e dificultar mais a vida desta senhora. Colocamos em causa uma senhora que viveu 20 anos com o marido. E o marido perdeu a vida. Nesses 20 anos, eles compraram um espaço, construíram uma casa e eles têm lá 2 filhos. Quando o homem morre, a família do homem vem reivindicar a riqueza que o homem deixou. Mas agora nós temos que nos perguntar, será que isto é certo ou não? E o que o Islã defende, o que o Islã ensina? O Islã deixou bem claro que se um homem perder a vida e ele deixar uma esposa e essa esposa que ele deixou, só deixou a esposa só, sem filho, sem ninguém. Estavam a viver os dois, independentemente do tempo que eles viveram. Mas o homem perdeu a vida, ficou a mulher. E ficando a mulher, a viúva, não deixou nenhum filho aquele homem. Esta mulher tem direito de 1/4 da herança daquele homem. Tem direito de 1/4 da herança? Sim, tem direito de 1/4 da herança. Então, como pode-se fazer esta divisão de 1/4 da herança? Primeiro, deve-se pagar as dívidas daquele homem, deve-se tirar o testamento que ele fez, caso haja algum testamento. Se tivermos a certeza que já não existe ninguém que esteja a ser devido pelo falecido, e termos a certeza que o testamento já foi lido e as pessoas já foram entregues, e lá calcula-se simplesmente a riqueza que o homem deixou. Todas as propriedades, tudo que ele deixou é avaliado a uma quantia. E toda aquela quantia, a mulher tem direito de 1/4 daquela quantia que o homem deixou. Algo que não acontece na nossa sociedade. Agora, caso o homem morre e deixou lá filho, mesmo tendo filhos lá, esta mulher tem direito de 1/8 da riqueza do marido. De tudo que o marido deixou. Se tiver filhos, tem 1/8. Se não tiver filho, tem 1/4. Agora, nós aqui nos deparamos com uma situação que morreu um homem, deixou a esposa, mais 2 filhos que têm aproximadamente 10 e 8 anos. São crianças, menores de idade. De acordo com a nossa Constituição da República, maior de idade é 18 anos. Sim. Estamos a falar de 10 e 8 anos, são crianças. E aparece o tio, diz que, cunhada, o meu irmão perdeu a vida, nós como família tomamos a responsabilidade dessas crianças, você pode ir. O Islã condena isso. O Islã condena? Condena. Primeiro, quem tem direito de estar naquela casa é aquela senhora com os filhos. Ela tem o direito de permanecer naquela casa, cuidar dos filhos até que os filhos atinjam a puberdade
e tenham a consciência de gerir a riqueza que o pai deixou. Não Porque- tem que haver interferência Não. dos cunhados virem lá para se embarcar. Quer dizer, esses são, colocamos na qualidade de tio daquelas crianças. Quando é que um tio tem direito à herança numa família? Porque ele está a exigir lá, é o irmão que deixou. Mas o irmão deixou. O irmão deixou quem? Deixou o filho. Sangue dele. O tio perante o sobrinho. Que relevância que ele tem na herança? Não tem nenhuma relevância. Pior, se o irmão que perdeu a vida deixou uma menina e um rapaz e a esposa. Este tio pode não ter nenhum direito lá. Por quê? Porque na divisão da herança, primeiro vai ter que receber a filha e o homem vai ter que receber o duplo daquilo que a mulher recebeu. Depois vai ter que receber a viúva. Depois da viúva vai ter que receber, se ele deixou o pai, vai ter que receber o pai. O irmão não encosta aí. Esse o tal tio está a dizer que isso era do meu irmão. Não encosta aí no Islã. Ele só vai encostar depois dos sobrinhos receberem, a cunhada receber, pai dele receber, a mãe dele receber. Caso reste alguma coisa, ele tem direito de receber. Caso não reste, ele não tem direito. E nem pode reivindicar. Não tem direito de reivindicar. Agora, nos colocamos nessa situação. Estes homens que têm este hábito, que chegam numa casa, eles despejam aquela família. Que senhora, aqui já acabou a familiaridade, vai embora. Até fazem questão de ir nas empresas onde aquele homem trabalhava. Arrancam o PIN, arrancam cartões do banco, tudo, para prejudicar aquela senhora. Mas são muçulmanos esses, alguns. Então, Fazem salat. eles são muçulmanos, mas eles Muçulmanos. são muçulmanos, mas não têm a consciência islâmica. Porque por que o Islã sempre recomendou talabul ilm farida? A procura do conhecimento é obrigatória. Por quê? Para o muçulmano não criar esse desastre. Porque depois vai fazer o quê? Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Não aproximem os bens de um órfão. E um tio está lá, o irmão morreu, ele está a ver, a cunhada está lá, o sobrinho está lá. Manda a cunhada para a rua e fica com os sobrinhos. O sobrinho... Ultimamente também Sim. pode não cuidar dos sobrinhos. Não, o sobrinho tem 8 anos. O que ele faz? O Islã o que recomendou? Enquanto ele não atingir a puberdade, o tio não tem direito de tirar nenhum centavo lá sem a permissão dele. Essa é a primeira via. Esperar crescer. A segunda via, manter toda aquela quantia da riqueza, da herança daquele miúdo guardada até ele atingir a puberdade e lhe entregar. Quantos tios hoje fazem isso? A partir do momento, e nós estamos a ver um homem muito rico, deixou um filho, mas o filho está desgraçado. Tudo que ele deixou está com o irmão dele. O filho dele não aproveitou nada. Salvo se ele pedir sabão também é dado a rasca. Mas tem a riqueza lá. Então nós aqui temos que olhar, quando nós falamos da viúva, quantos de nós gostaria que a sua mãe ou a sua irmã fosse escoraçada daquela maneira? Ninguém. Nós puxamos para o nosso lado. E o Islã já defendeu aqui como a mulher Rasulullah sallam disse: bom-aventuradas são aquelas pessoas que têm a capacidade de cuidar do órfão e da viúva. Cuidar do órfão e da viúva. E da viúva. Doutor, falando nisso, cuidar da órfã e da viúva. Há muitas viúvas que vivem discriminadas. Discriminadas, alegando o diagnóstico do marido que levou-lhe a vida, da HIV, SIDA, então está já, acaba sendo afastado da sociedade. A autoestima começa a tomar conta. Como é que nós podemos fazer? Como é que a sociedade pode fazer para poder reverter isso? Concretamente, indo ao ponto, é preciso perceber uma coisa. Neste caso, por exemplo, nós podemos estar aqui a dizer que, ok, o homem terá perdido a vida vítima, por exemplo, de uma doença como HIV-Sida, mas às vezes nós não nos questionamos que se calhar foi este mesmo homem que trouxe essa doença, mas por talvez negligência sua, ele terá sido o primeiro a ter perdido a vida. Então, é preciso ter muita cautela quando abordamos esse assunto. As nossas comunidades, os nossos líderes comunitários têm um papel muito preponderante
naquilo que é a gestão deste tipo de conflito. Nós podemos até olhar em certas situações em que nós vemos homens em que, por exemplo, matam as suas esposas, mas o caso não vai ter assim um mediatismo ou não vai ser tratado de uma forma que, por exemplo, leve a justiça a funcionar. Mas é às vezes o contrário, quando se dá o caso de ser uma mulher a fazer o contrário. Não que o crime seja uma solução, mas é só para ver que esses casos acontecem. Por exemplo, na região sul, predominam muito esses casos em que os homens, eles qualquer coisa resolvem assim de uma forma, quer dizer, a justiça pelas próprias mãos. Nesses casos, é preciso levar a mulher a ter um conhecimento daquilo que é a lei, porque tendo ela o conhecimento, é preciso dar uma educação à mulher e fazer ela perceber quais são as leis, porque temos situações em que ela é expulsa de casa, mas ela não sabe onde recorrer e a sociedade, a comunidade não acolhe esta pessoa e ela fica tanto que de uma forma abandonada. Mas é preciso perceber que ela como mulher, ela é mãe. Tanto que se formos a olhar, eu quando falava aqui do direito sucessório, nós vamos ver que o nosso Código Civil é que defendia, mas a nova lei, a lei de família que foi aprovada, ela vem substituir este homem como chefe de família, mas o homem já passa a ser olhado na nova lei da família como representante legal da família. Portanto, sendo ele representante legal da família, o mesmo homem, tanto o homem como a mulher, a lei da família vai esclarecer que eles podem, em conjunto, decidir quem é que vai representar legalmente esta família, que é exatamente para saber como vão gerir os conflitos, como é que vão gerir casos possíveis, como por exemplo de morte de um, que é porque o objetivo aqui é não criar este abandono familiar, não criar, porque depois a morte é uma situação natural, ou seja, pode ser derivada de vários motivos e situações, mas é preciso salvaguardar este interesse que é a vida, este interesse que é a vida pós-morte de uma das partes ou do cônjuge. Portanto, é preciso levar a mulher a ter um conhecimento daquilo que é lei, é preciso levar a sociedade a ter uma mente aberta, porque a morte de um, na verdade, deve criar união. Tá? Por mais que a viúva vá fazer a sua vida, mas é preciso ter essa união, porque ali depois ficam filhos, ficam esses bens, porque... E a lei é clara, a lei já está ali, já estabelece que se morre uma das partes, qual é a percentagem, por exemplo, que vai levar os pais deste homem, neste caso se tiver ficado bens, qual é a parte que fica com a mulher, qual é a parte que fica com os filhos. Portanto, eu acho que deve haver esse conhecimento que é para que a mulher também saiba que tem seus direitos e fazer sentir esses seus direitos. Fazer sentir seus direitos. Molana, o que a sociedade deve fazer, em particular o Império Islâmico deve fazer para nós assegurarmos direitos de uma viúva? É sempre importante nós buscarmos a verdade e irmos atrás daquilo que o Islã nos ensina. Que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baseando-se no Corão, sempre incentivou que as pessoas cuidassem das outras. E o cuidado ser olhado mais para aquelas pessoas mais vulneráveis. Quando falamos de uma mulher, não que ela seja uma pessoa vulnerável, mas nos encontramos com uma mulher que acabou de perder o marido. Em que estado ela está? E o que as pessoas vão dizer? Eu vejo sempre alguns comentários na sociedade, até as pessoas chegam ao ponto de lançar pedras para essa mesma mulher quando ela submeter-se a um casamento. As pessoas até dizem, porque ela casou, não amava aquele homem. Queriam que o quê? Ela ficasse 1 ano, 2 anos sem casar-se. Não, o Islã não recomenda isso. O Islã já determinou, 4 meses, 10 dias já acabou. Passou lá, está livre. Está livre. O Islã dá a ela o direito, concede a ela o direito de se casar outra vez. Ela cumpriu o tempo de espera até dar à luz. Depois de dar à luz, esperou aqueles 40 dias, depois disso ela está livre. Ela pode se casar com quem ela quiser. Agora, nós não podemos olhar aqui o casamento dela como uma afronta para a família. Não, porque casou-se. Não devia se casar. E se fosse ela a perder a vida ou o nosso irmão ficar vivo, íamos dizer ao nosso irmão que você não pode casar? Não. Não. Até que pelo menos o Islã deu à mulher um período de 4 meses e 10 dias. Quantos homens aguentam 4 meses depois da esposa perder a vida?
outros que aguentam um ano e meio? Não, o homem natural foi feito para estar com alguém. Como ele vai fazer um ano e meio? Há homens que quando a esposa perde a vida, depois de um mês e meio ele casa. E a vida é normal. Ninguém lança pedra para ele. Ninguém... Mas quando é a mulher, Mas sofre... quando é a mulher, nós vemos a mulher como não. Talvez ela já tinha esse plano. Epa, aquela mulher não tem dignidade, aquela mulher não tinha amor, aquela mulher não tem sentimento. Que sentimento vai ter com alguém que morreu? Se Allah subhanahu wa ta'ala diz que quando a pessoa perde a vida, já desligou-se do mundo. Então, é através desse, por nós não termos esse conhecimento islâmico, começamos a andar atrás da magia negra. Aliás, como vimos com o Molana aqui, o contrato matrimonial também ficou cancelado. Sim, fica cancelado. Ficou cancelado. Fica cancelado e ele tem este direito de ver alguém, gostou dele, eu quero me casar consigo, e a família não pode aqui sentir que não, como estão a casar ela. Epa, nossos sobrinhos, como vão viver com ele? É a mãe. E acontece isso às vezes. Ela, quando é casada, depois de ser casada, os irmãos do falecido vão lá cobrar os filhos. Que senhora, você já foi casada, nos entregue nosso sobrinho. Não tem este direito. Na falta do pai, quem tem direito de cuidar dessas crianças é a mãe. Ela tem direito de viver com os filhos. Se forem menor de idade, a família do ex-marido, esse que faleceu, tem a obrigação de custear as despesas daqueles até eles atingirem a puberdade e lhes conceder o que é deles por direito na parte da herança. Então nós não podemos olhar aqui uma viúva como um alvo da indiferença. Nós estávamos a falar aqui, talvez, epa, morre alguém, ele pode ter uma certa doença, morreu. Agora, depois de morrer com uma doença, não pode ser o motivo daquela mulher não ser casada. O Islã até vai longe que, quando chegar a esta fase, ninguém aqui deve criar impasses para ela não ser casada. Impasses quer dizer, vem um homem que quer casar-se com ela. Temos que facilitar, não dificultar. Temos que facilitar. Vem um homem que quer casar e depois começa a dizer, você quer casar o quê? Aquela senhora? Meu irmão estava casado com aquela antes de morrer. Meu irmão sofreu muito. Aquela senhora não tem comportamento. Ela está a impedir uma mulher ser feliz. Mas se fosse o irmão que quisesse casar uma mulher, ele ia dizer para essa mulher que meu irmão não presta? Não vai dizer. Quer dizer, e depois o que acontece no falecimento de um homem, a família da mulher fica isolada. Fica isolada de tal maneira que eles não têm opinião. Refém de desabafos que acontecem ali. Quer dizer, tudo que vão falar lá deve ser atos negativos para a família daquela mulher ou daquela mulher. Perguntar a todos aqueles que perderam os maridos como foram tratados pelos seus cunhados ou pelos seus sogros. Há sogros mesmo, eles têm essa coragem. O filho perdeu a vida, eles têm uma casa, preferem mandar alugar a casa deles e vir tirar a nora lá. Senhora, estamos a viver em casa do nosso filho, sai daqui. Eles não têm esse direito. Isto no Islã é haram. Não, é haram, é proibido, isso não pode acontecer. Então nós temos que mostrar aqui a parte humana, o sentimento humano. Antes de ser muçulmano, seja humano. Nós somos humanos. Doutor, qual é o recado que dá para o nosso telespectador ali, enquanto estamos no final do programa? Talvez aconselhar, chamar aqui a consciência das pessoas a que ser viúva não é ser marginalizada. Ser viúva, infelizmente, é uma situação em que a pessoa é submetida pela perda do seu cônjuge. Portanto, é preciso olharmos nessas situações, é preciso estarmos atentos a isto, é preciso olhar a viúva como uma pessoa normal, que acima de tudo, eu estava a dizer aqui, é uma mãe que precisa de cuidar dos seus filhos, portanto, ela não precisa ser afastada da sociedade. Ela precisa ser abraçada, precisa ser amparada e precisa seguir em frente com a sua vida. É preciso seguir em frente com a sua vida, meu caro telespectador. Acabamos de falar aqui, conversar com o Dr. Ibrahim e Molana Usman, a nos trazer esses elementos. Comenta, dê as suas perguntas, dê like. Sempre estamos consigo a trazer elementos chaves que fazem uma sociedade sã e feliz, porque a nossa moralidade está se degradando dia após dia e nós não podemos admitir isso como humanos, religiosos,
muçulmanos e, acima de tudo, moçambicanos. Seja como nós, até lá!